quero convidar ao palco Heloísa Starling e José Murilo de Carvalho, por favor. Olá, boa noite. Muito obrigada por terem vindo. Então, eu queria... O Zé Murilo está lançando 2 livros hoje, né? O Jovita e o Forças Armadas e a Política. Eu acho que a gente podia começar com você contando um pouco para as pessoas como que você encontrou a Jovita. A Jovita é uma mulher sensacional, uma mulher apaixonante, né? Trágica, valente, uma mulher incrível. E eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas quem é a Jovita e como é que você encontrou a Jovita. Boa noite. É uma satisfação estar aqui de volta a Belo Horizonte para lançar mais um livro. Dois livros. Como a Heloísa já falou, são 2. Um é sobre essa personagem, Jovita Alves Feitosa, que eu aposto que ninguém tinha ouvido falar nela. Alguém tinha ouvido falar na Jovita aqui? Não. Ela está na lista... lá, tem um senhor ali que já leu o livro, o senhor, né? Não, eu digo... Mas já tinha ouvido falar da personagem Jovita? Só no livro dele. Não. No entanto, ela já está registrada no livro dos Heróis e Heroínas Nacionais, em Brasília. Foi por acaso que eu tive contato com a história da Jovita. Faleceu um jornalista que tinha imensa biblioteca lá no Rio. A viúva queria se livrar dos livros. Eu fui lá, me mandaram lá à Fundação Getúlio Vargas para fazer um exame da biblioteca dele, para saber se a fundação comprava. E percorri a biblioteca, vi realmente muito grande. E ela me disse, viúva, se quiser levar alguma coisa, pode levar. E eu vi lá vários livros raros, inclusive um livrinho, capa dura, 1866, que estava lá. Eu peguei simplesmente, porque era livro raro, século XIX, da história do Brasil, eu levei para cá. Você não sabia de nada, era um livro sobre Jovita, com esse título, Jovita Alves Feitosa. E depois eu olhei este livro, li rapidinho, e vi a história de uma moça lá cearense, mas que morava no Piauí na época, que, ao ser lançado o apelo do governo convocando voluntários para lutar contra o Paraguai, essa moça, no interior de Pernambuco, se apresentou de Piauí, se apresentou para ir lutar na guerra. Bom, não vou contar a história toda dela, mas depois ela disfarçou-se de homem, foi aceita, depois descobriram que era mulher, e quem descobriu foi, naturalmente, uma mulher, que viu as orelhas dela furadas, etc., e descobriu que era mulher. Criou-se um problema, se mulher podia ir combater ou não, mas foi aceita e foi descendo pela costa do Brasil, desde o Maranhão até o Rio, sendo recebido em todas as capitais, com festas e mais festas, né? Espetáculos teatrais, recebida pelos presidentes de província, e já começou a ser chamada da Joana d'Arc nacional, e foi descendo até... Ela tinha 17 anos. Até o Rio de Janeiro, também recebida da mesma maneira. E, no Rio, o governo, o Ministério da Guerra, recebeu bem o pedido dela, mas respondeu: a legislação não permite mulheres lutando, mas gostaríamos muito se você aceitasse isso e ir para por exemplo, o serviço de saúde do Exército. Que a Ana Nery, por exemplo, foi, e ela fez o nome dela. Hoje ela é patrona da enfermagem. Da enfermagem brasileira. Era uma baiana. Foi porque 2 filhos foram. Ela foi praticamente a família toda. Mas ela não quis ir. Não quis ir para isso, então o governo falou: lamento, então não tem jeito, pagaram a viagem dela de volta. Ela não foi aceita pelo pai, voltou para o Rio. Bom, eu acho que não vou contar o resto
da Eu história. vou contar. Conta o que ela queria fazer na Guerra do Ah, Paraguai. não, isso eu vou falar. Não disse bom. o que ela fez no Rio depois. Então tá, porque Não, é sensacional, a parte realmente interessante da história é esta. É uma moça de 17 anos, escrevia mal, né, e sabia ler e escrever, mas não muito bem. Quando perguntaram a ela, quando foi descoberto que ela era mulher e não um homem, o chefe de polícia perguntou a ela, mas o que você quer? A desconfiança era que tinha um amante, a velha história, né? Que tinha um amante. Não tem, não. E por que você quer ir para a Guerra do Paraguai? Eu quero ir para matar Paraguai. A resposta dela. Sim, mas por que você quer matar Paraguai? Quer dizer, a expectativa era, no máximo, dizer não, para defender a pátria. Ela falou, não, eu quero matar Paraguai porque eles abusaram das mulheres brasileiras no Mato Grosso. Não pode um negócio desse. Sensacional essa moça. Não pode um negócio desse. Eu fiquei perplexo. Lá no interior do Piauí, né? E quer matar Paraguai. E era um fato, porque Paraguai invadiu, estou refrescando um pouco a memória dos que aprendeu na escola, Paraguai tinha invadido o Mato Grosso e realmente fizeram isso, né? Passavam pelas aldeias, cidadezinhas, e massacravam a população, estupravam as mulheres, e tudo, realmente um negócio horrível. Isso chegou lá de alguma maneira, não sei como. Bom, certamente jornal, mas não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Provavelmente um jornal de Teresina levou isso lá para Jaicosa, onde ela estava. E a história é essa. A história paralela que ela tinha um amante. Isso foi perguntado a ela várias vezes. Ela falou, bobagem, não tinha nada disso, não sei o quê. E no Rio, um jornalista, isso foi o livrinho que eu encontrei, que ele entrevistou a Jovita. E ele transcreve a entrevista com ela. E ele fez a pergunta, por que ela, então, não aceitou ir, né, para o corpo de saúde? Ela respondeu assim, se é para fazer coisa de mulher, eu ficava aqui, não precisava ir lá. É um espanto essa moça, um espanto realmente. E ficou pé e não foi, resolveu, falou, não, para o corpo de saúde eu não vou. Então, é realmente um personagem que, recentemente, e ela foi esquecida na história, né? Foi uma coisa que durou assim 1 ano, 2 anos depois. Né? Eu falo ou não? O que aconteceu com ela? Ela teve uma morte trágica, tá? Porque aí as pessoas... O livro é bom, vocês podem comprar, que vocês vão gostar, está bem escrito. Ele montou esse livro de uma forma que a gente quase escuta a Jovita falar, mas embora ela não tem uma falasse morte nada. Trágica. Podem comprar o livro. Então, mas ficou totalmente esquecida. E agora que eu estou descobrindo, depois que eu publiquei, que eu descobri uma outra coisa, mas não tem pouca fonte sobre ela. Então, o trabalho que me deu como historiador é a romance, há 1 ou 2 romances sobre ela. Mas ela dá realmente matéria para romance. Tem um conto escrito sobre ela, uma peça de teatro que eu descobri depois. Eu conversei com um historiador, amigo meu em inglês, e ele falou, mas isso dá ópera. Enfim, mas é uma figura que, eu confesso, usando todos os possíveis dados, é possível talvez encontrar mais alguma coisa, mas o que era disponível eu usei, mas é um desafio enorme entrar na cabeça dessa moça. Um desafio enorme. Porque realmente é tudo que a gente não esperava, né? Ela fazer isso. E isso eu não consigo muito. Eu já até passei isso para algumas amigas psiquiatras e psicólogas, para me ajudar um pouco, né? Para decifrar a cabeça dessa moça, porque é totalmente fora da curva, completamente. E hoje ela foi apropriada pelo movimento feminista. Isso que eu ia te perguntar. O movimento feminista sabe da Jovita? Agora sim, descobriram isso. Tem esse dicionário das mulheres brasileiras, já está lá, com informações
quase todas as informações, porque saiu um romance dizendo que ela foi para o Paraguai lutar no Paraguai e morreu numa batalha lá. Quer dizer, já virou tudo fantasia, né? Virou uma mitologia em torno da Jovita. Mas pouca gente sabia. E muitas dessas notícias ainda falam nisso. Foi para o Paraguai e morreu na batalha de não sei o quê. E encontrou-se com a Ana Nery lá. Virou samba da Jovita doida. Né? Aí... Jovita. Jovita. Não. Jovita, que é o nome de pessoa chamava Antônia, lá no Nordeste, por alguma razão. Jovita era uma maneira popular de falar. Não. Essa é a Jovita Alves Feitosa. É uma feitosa, que, aliás, Feitosa é uma das famílias mais conhecidas do Ceará, que era das famílias que mandavam na política. Mas ela não era de uma família rica. Ela era prima pobre dos Feitosos. Né? Toda família, grande família, tem um lado rico e tem um lado pobre. O pai dela era muito pobre, quer dizer, não era uma pessoa... Né, mas ela era uma sertaneja. E é incrível, porque tem uma série de representações. É difícil chegar na personagem, porque você tem que fazer a triagem entre as apropriações da Jovita, né, a maneira... Eu lembro que, no livro, tem um jornalista que fala... diziam que era um sargento vestido de... É um homem... né? Não, é uma mulher vestida de homem. Aí ele vai levantando todas as possibilidades e termina dizendo, e se for uma feiticeira? Né? Então, é uma personagem... Foi percebido, a imprensa deu uma cobertura boa, tanto a imprensa dessas capitais por onde ela passou, como a imprensa do Rio. Mas, uma vez que ela foi rejeitada, ela voltou para o Rio, mas aí já voltou para o mundo, né? para a prostituição. Bom, e depois teve uma morte trágica. Enfim, mas essa apropriação dela pelo movimento feminista, sobretudo no Ceará, já tem livros até para infância, livros infantis até, sobre a Jovita. A menina que queria ser soldado, tem um livro que se chama assim, Pernambuco. Eu imagino que... Quer dizer, a gente não controla essas coisas, né? Eu quis fazer realmente um livro de história. Olha, está tudo baseado naquilo que eu encontrei de documentação histórica. Mas falta muita coisa, né? Que talvez eu consiga ainda alguma informação nova, mas não sei se possível realmente ter informação suficiente para resolver todos os problemas e entender melhor, né, quem realmente era essa moça. De qualquer maneira, que era uma pessoa fora da curva, era. E de uma antecipação enorme. Só este ano, as mulheres foram aceitas na AMAN, na Academia Militar do Exército, este ano, como combatentes. Marinha Aeronáutica já tinha feito, mas só este ano que entrou. E ela fez isso em 1865. Então, realmente, é de uma extraordinária antecipação, né, do que passou, e não por acaso ela foi colocada neste livro, embora pouca gente conhecesse. Foi uma deputada que apresentou o projeto na Câmara, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e realmente eu acho que pouca gente sabe quem é essa moça. Mas ela não é a única mulher na sua vida, né? Você já tinha escrito um livro sobre uma outra mulher também sensacional, não queria matar paraguaios, mas era uma grande contadora de histórias. E é bacana, porque você fez esse livro com as suas irmãs, né? Fala para o pessoal da Cecília. A Cecília é muito legal. Uma delas está aqui, a Maria Selma. Ah, pois é. É lindo o livro. Cadê ela? Cadê a Aninha? Lá, as duas autoras. É muito legal a Cecília, né? É a outra mulher da sua vida. Conta aí. Só essas duas? Não, Zé Murilo, não vou... Veja bem, Zé Murilo, eu não posso ficar contando a sua vida aqui para as pessoas, né? A gente... Veja bem. Da minha vida profissional, né? De Isso, são as duas mulheres da sua vida profissional. Historiador.
Cecília, bom, aqui, a geração mais nova, eu sou, né, do século passado, todo mundo nasceu em Belo Horizonte, imagino que a grande maioria, e né, o pessoal da minha geração, a maioria, mesmo em Belo Horizonte, não nasceram em Belo Horizonte, nasceram, em geral, em fazenda, no interior de Minas. E eu tinha também, né, fazenda perto de São João, Barbacena, por ali. Havia uma lavadeira que lavava roupa, mas à noite ela contava histórias para nós. Tinha na área da cozinha, era terra batida a cozinha, fazia assim uma fogueirinha no inverno, e ela sentava em redor e ela contava histórias. Que conseguimos, Selma gravou essas histórias, e mais tarde a gente esqueceu, e mais tarde a gente lembrou que podia ser aproveitado isso, e fizemos esse livro transcrevendo a história, as histórias. Era um livro que, naturalmente, ela falava um português que era bastante... Quer dizer, é um dialeto que a gente fala na fazenda, que eu acho que eu ainda consigo falar, mas também estou esquecendo. E, para que o livro pudesse entrar nas escolas, exigiram que a gente fizesse a correção, colocasse no português, sou erudito, no português oficial. E a gente negociou com a editora da UFMG, pelo menos mantivemos alguns contos, né, com a linguagem dela, porque está gravado. Mas o extraordinário é isso. Essa senhora analfabeta, descendente de escravos, descendente de analfabetos, pai e mãe analfabeta, ela analfabeta também. Ela contava as histórias, quase todas, algumas de origem brasileira, indígena, mas a maioria de origem europeia, dos irmãos Grimm. Dos irmãos Grimm. Ela decorou aquilo tudo. Não falei que era legal a Cecília? Ela decorou aquilo tudo, porque isso é tradição africana. A tradição africana, toda a história na África, não havia historiadores que escreviam livros. Eram pessoas que gravavam na cabeça. Os reis lá, os chefes políticos lá, tinham essa pessoa. Assim como em Roma você tinha um escritor que escrevia a história do... Lá eles tinham que gravar. E toda a história era transmitida oralmente. Em geral, na mesma família. O pai ou a mãe passava para o filho, ou para a filha, e assim em diante. Ela tinha essa tradição e realmente uma memória fantástica, que, inclusive, palavras que ela não sabia o que era. Não sabia o que significava. Flexões verbais que não se usa, quer dizer, a linguagem popular não se usa, ela gravava tudo isso e nos transmitia. Mas fazia uma coisa interessante, ela pegava essa história, mas ela acabava a história de reis e príncipes, etc., mas aí ela falava, ele era muito rico, tinha uma horta muito grande, né? tinha o gado batendo chifre nos pastos, quer dizer, tudo da realidade nossa. Ela enfiava isso na história e fazia essa coisa muito criativa. E este fenômeno é muito comum no Brasil. Depois eu me dei conta, vários Monteiro Lobato. Tinha Anastácia Monteiro Lobato. Tinha, quem mais? Zé Linhos do Rego tinha também uma personagem dessa. Pedro Nava fala numa personagem dessa. Quer dizer, a imaginação, o desenvolvimento da imaginação de centenas de milhares de crianças brasileiras brancas, né? não brancas, realmente, inclusive da elite de grandes fazendas, etc., passaram, aprenderam ou desenvolveram seu imaginário, que vinha de origem europeia, mas via uma senhora analfabeta, né, que pegou isso e transformou isso numa linguagem acessível a todos. Inclusive, era uma mestra em contar, era uma arte de contar. Uma sobrinha dela seguiu a sua carreira, que já alfabetizada, passou pelo Mobral, etc., já tinha uma linguagem completamente diferente,
mas a gente percebe claramente o estilo de falar, que é diferente. O da Cecília era imbatível. Ela fazia pausas longas, as palavras, ela jogava com as palavras. E realmente algo que atraía a atenção, sem nenhum treinamento em retórica, sem nada, mas simplesmente em função desta tradição, né, que ela herdou na África. Então, realmente, é uma senhora. Histórias que a Cecília contava. Foi ditado pela UFMG. É aquela universidade melhor, tal. Aquela, tem uma universidade, acho que tem uma universidade aqui, né, que eu Isso. Que eu me formei. Tá eu me formei aí tá na certo. A melhor do sistema solar, né? Então, o segundo livro que você está lançando é uma reedição, né? Mas é uma reedição com textos inéditos e semi-inéditos, né? Que é o Forças Armadas e a Política, aonde você está fazendo uma análise das... Quer dizer, José Murilo sempre vai ao... Eu tenho uma hipótese, vê lá, não, né? Ele sempre vai ao passado com perguntas do presente. E esse livro não é o primeiro livro, mas é um livraço, porque ele muda, ele faz um giro na historiografia. Não, é um livrinho, mas é um livraço no sentido de que ele muda a historiografia sobre as Forças Armadas, né? E eu acho que você foi atrás dos militares com as perguntas que você tinha naquele momento em que ele era estudante da UFMG, fundou sozinho não, mas eu fiz a pesquisa. 73 sindicatos, você está ligado que você fundou 73 sindicatos camponeses à véspera do golpe de 64? Menos. Não, eu fiz a conta, fui vendo lá, de 63, 64, os sindicatos que foram criados. Também sou historiadora, né? Fui sua orientada. Não sei que fonte que você... Então, e aí você tem o choque de 64. Né? Acho que é nesse livro que você diz, os militares vieram, viram, venceram e ficaram. E aí o livro é escrito para entender por que eles ficaram, é isso? Como é? Você leu? É mais ou menos, muito mais ou menos. Não descobriu. Tem a ver com a experiência no FMG, sim. O FMG, particularmente, que eu estudei na Faculdade de Ciências Econômicas. Certamente há alguém aqui que estudou lá, né? Ciência Econômica, ninguém? Não, ninguém vai estudar ciência econômica. Tem ali, tem aqui. Fran, não tinha visto vocês, não. Grandes amigos que estudaram. E a Fran, você fez economia? A Fran fez economia. Ele fez economia, isso, mas agora enfim. explica que você é um cara melhor, fez sociologia e tal. Estou brincando, viu, Fran? Não, realmente a convivência nossa, pessoal de sociologia política e de economia, era fraternal, mas eles acho que não gostavam muito da gente e depois mandaram a gente embora para a faculdade de filosofia, se livraram do pessoal do cientistas políticos, que eu acho que criava muito caso lá na política. Mas eu tinha excelentes professores lá, realmente é uma faculdade excepcional, e devido, ironicamente, a um diretor que era um déspota esclarecido, que fez coisas extraordinárias na faculdade, foi expulso da faculdade pelos estudantes e professores. No entanto, criou uma das faculdades que melhor funcionam na UFMG, e, além disso, criou uma coisa extraordinária, que ninguém tinha, exceto a Escola de Midas de Ouro Preto, do século XIX, criar bolsa de estudos para alunos de graduação. Ele criou isso pedindo dinheiro de banqueiros, de empresários, etc., e criou essa bolsa. A bolsa, a gente concorria para a bolsa, era um concurso, e era obrigado a ficar lá dentro, trancado, com o porteiro na saída do andar, controlando entradas e saídas dos estudantes bolsistas. A gente era obrigado a escrever um trabalho por ano, era obrigado a ajudar os alunos, etc. Isso teve um impacto extraordinário e depois foi absorvido pela CAPES,
dando a bolsa. E pelo CNPq, a também. Bolsa de Iniciação Científica é inspirada... E a CAP era o PET, né? Como é que chama? A CAPES é a PET. PET. Quer dizer, bolsa para graduação. Isso teve um impacto extraordinário e foi levada para lá com um professor que foi aluno, que foi beneficiário dessa bolsa, Cláudio de Moura Castro, que foi diretor da CAPES, ele levou esse sistema para lá. Extraordinário. Foi expulso, né, da universidade pelo movimento estudantil, pelos professores. Mas, mais tarde, começaram a reconhecer, e hoje o prédio da faculdade lá tem o nome dele. Né, tem o nome dele. Mas, enfim, o que tinha de bom nessa faculdade, tinha uma das revistas melhores do Brasil na área de ciências sociais, Heloísa falou sobre os sindicatos. A gente não, que hoje é muito diferente, lá não se separava o estudo da ação política. Quer dizer, eu fazia sindicato, mas a gente ia no fim de semana, com colegas, ia para vários lugares de Minas, sábado e domingo. 73. Sábado e domingo. E, segunda-feira, o que a gente fazia? Nós éramos 4 ou 5, cada um ia para um lugar, a gente sentava e falava, olha, o que isso aqui, o que a gente estudou tem a ver com isso aqui, ou o que isso aqui tem a ver com o que a gente estudou. E começava exatamente a fazer esse jogo, checar a teoria com a realidade. Isso é uma experiência que se perdeu muito, porque, às vezes, creio que hoje também há um divórcio grande. Né? Eu acho que a universidade se fechou um pouco em relação a isto. Quando os militares foi parecido. A Fran veio depois, né? Em 64 você estava lá, Nana? Não, 64. Você não tinha nascido ainda, né? E logo em 65 que eu entrei lá. Foi um pouquinho depois do... Mas, claro que eu era do movimento chamado AP, que era um dos movimentos de esquerda na época, ligado à ala progressista da igreja. Mas a gente era todo mundo muito envolvido em política, mas, de novo, fazendo esse jogo. E, quando veio o golpe, foi uma coisa traumática para a gente, porque, de repente, não foi... muita gente falava em golpe, mas não se imaginava que ia ser um golpe daquela natureza. A gente achava que ia acontecer o que, eventualmente, alguém ia dar golpe. O Arraes, que era um político na época importante, quando disseram para ele, deram o golpe, ele perguntou quem deu. Foram os militares, foi a UDN ou foi o João Goulart? Todo mundo, era o ambiente. Mas ninguém... Então, se esperava algo nessa direção, mas não na maneira em que veio. Isto é, militares chegaram ao poder e, em 45, 54, eles intervieram, derrubaram o presidente e chamaram os políticos para ocupar o poder. Desta vez, não. Costa e Silva falou isso abertamente. Desta vez, não, nós vamos ficar. E isto me chamou a atenção com muita força. Eu falei, bom, por que não previmos isso? Por que ninguém, né, de qualquer corrente política imaginou algo nessa natureza? Havia até um livro, na época, escrito por hoje um colega meu, Quem Dará o Golpe no Brasil? Mas ficava discutindo, mas não. Essa hipótese de que os militares tomassem o poder, ficasse, não se colocava. Então, obviamente, apareceu para mim como um problema. Quer dizer, aqui estamos devendo um estudo sobre as Forças Armadas, para entender o que se passou, por que houve essa alteração. Aí, isso me motivou a começar a estudar. E era difícil na época. Estudar. Passou durante o período do governo militar, o cara está estudando militar, bom, conseguia, ele está assim com os homens. Aquela desconfiança de que o fato de estudar era uma espécie de adesão ou de apoio. Teoricamente, não havia base. O liberalismo, os nossos pensadores liberais achavam, bom, o governo militar é uma aberração, então não estudavam isso.
certamente, dentro do marxismo, também não havia base para estudar, porque, na teoria marxista, o que é? Forças Armadas é um instrumento, é o braço armado da burguesia, ponto final. Então, você não vai estudar o braço, você vai estudar a cabeça. A burguesia. Então, era realmente totalmente contra ou pelo menos diferente do que da situação. E foi isso que me levou realmente a começar a estudar, e depois fiz alguns ensaios longos, e depois juntei alguns artigos de jornais, e, em 2005, a editora Azahar, via um colega, reuniu esse material e publicou. Uns 3 anos atrás, a Azahar me disse que não tinha mais interesse em reeditar o livro, porque o problema estava resolvido. Não havia mais problema, não havia mais problema militar no Brasil, então deixaram, não quiseram reeditar. Um editor da Todavia, quando ele me perguntou se eu tinha algum livro, eu falei, tem esse livro aqui, mas não querem editar mais. Ele falou, não, eu estou interessado. Então, eu fiz um capítulo inicial. Que é um capítulo em que você traz as Forças Armadas até hoje. Né? Faz você faz a discussão de hoje. De uma maneira né, um pouco, né, rápida, mas acontece isso. Então, eu tento ver o que aconteceu e o que a gente pode, como se pode analisar o que está acontecendo hoje. Claro, tem alguma parte aí imaginação, mas baseada nessa história, que não é uma história de intervenção que comece, por exemplo, ela começou na República. Não havia intervenção militar no Brasil até a proclamação da República. A República foi proclamada pelo Exército. Então, tem uma vinculação muito próxima Mas esta postura de se transformar num agente político, inclusive hegemônico, isso é da década de 30. Década de 30 que isso se deu, e de 30 para cá. Então, foi por aí que consegui realmente entender um pouco como é que se deu essa transformação interna das Forças Armadas para chegar à posição de 60. Hein? O que fez o quê? Não. Eu vou abrir daqui a pouquinho as perguntas, aí, tá. Se o senhor puder esperar. Podemos, mas não foi o Exército, não deu doro lá. Eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte: você traz o livro até hoje, você chama, no primeiro capítulo, tem um achado, que eu não vou contar para as pessoas, vocês estão vendo que eu estou querendo ver se vocês compram 2 livros, né? Mas tem uma questão que eu acho que era importante pensar, que você diz lá que as Forças Armadas hoje, os valores mudaram, né? O comportamento mudou, e quem olha, né, para as forças, não sei se para as Forças Armadas, mas para o Exército, não reconhece os militares da ditadura, do período da ditadura. Tem uma mudança, principalmente no Exército. A Marinha não sei, mas ela está quieta, a Aeronáutica também está quieta, e o Exército hoje voltou à cena pública. O que muda, né, para essa geração de agora? Entende? O que é que tem de diferente? Porque eles são diferentes. Eu não consigo imaginar o Geisel batendo continência para um capitão. Então, que ele chamou de mau soldado. Que ele chamou de mau soldado. Então, vejam, né? Também não consigo imaginar Golbery usando Twitter, né, para assustar a população, como o general Vilas Boas, né, fez 2 vezes já. Então, como é que é essa diferença? Isso está sendo melhor estudado agora, depois que terminaram governos militares. Inclusive, houve um projeto pró-defesa, com apoio da CAPES, para promover exatamente isso. Pesquisa sobre, vou usar a palavra defesa lá, mas é sobre militares em geral, e misturando civis e militares, né? A PUC do Rio tem um trabalho desses,
que já saíram 2 ou 3 livros, dissertações de mestrado de militares que fizeram lá o curso, agora saiu um professor e um professor sobre isso, começaram a fazer pesquisas, inclusive de opinião nas Forças Armadas. É um processo complexo e acho que é preciso distinguir Exército e Marinha e Aeronáutica. Marinha e Aeronáutica que passaram por uma transformação maior, no sentido de profissionalizar. O que chamo de Forças Armadas profissionais são Forças Armadas que se dedicam à sua função estrita de defesa. Se ela se mete em política, ela pode até ser competentes, como o Exército Russo, o Exército Chinês, etc., mas eu não diria que são profissionais. Elas estão ligadas ao governo, a um partido único e tudo. Mas a Marinha, isso eu dei aula na Marinha durante uns tempos, e isso me ficou muito claro. Inclusive, fiz uma pesquisa entre oficiais da Escola de Guerra Naval, e estava muito claro. Eu falei, olha, não queremos saber de militar em política. A Marinha não quer saber. A ideia geral de participar da política, desculpe, não atrai eles, não é isso. O que eles querem? Nós queremos dinheiro para fazer o que a gente tem que fazer, em termos de defesa, em termos de navios, em termos de guarda da costa, uma série de coisas. Essa é uma posição que ficou, para mim, muito nítida dos oficiais que estão sendo formados agora. Eram capitães de mar e guerra, capitães de corveta, etc., de fragata, etc. Uma pesquisa no Exército, longa, que acabou de sair, tem uma coisa um pouco mais nuançada, que o Exército é muito mais complexo, muito maior do que a Marinha e a Aeronáutica. Aliás, a Aeronáutica é parecida com a Marinha, que é uma arma muito técnica, né? Eles querem lá voar com os aviões deles, né? E agora vão ter aí os Gripen, né? Que vão custar não sei quantos bilhões, né? de reais, mas o Exército não. O Exército proclamou a República, o Exército sempre se considerou como espécie de guardião da República, a Marinha era monarquista na época, né? E é mais complexo, é muito maior e muito mais complexo. Então, está havendo certa mudança, porque criam várias armas diferentes fora das combatentes. As combatentes que permaneciam ainda da AMAN. Agora, criadas em saúde, em uma série de outras coisas. Então, entrou muita gente com postos de oficiais, que, inclusive mulheres, muitas mulheres, que realmente não tem nada de ver com essa mentalidade. Então, tem ali um núcleo ainda que vem da AMAN, que alguns desses generais que estão no governo, o próprio presidente foi formado lá. Mas lá, como disse, esse ano já entraram as mulheres e já houve alterações no ensino. Então, há aí um resto de gente que se formou ainda durante o período do governo militar, mas realmente há mudança nessa direção, o que levava alguns a achar que isso nos levaria à formação de Forças Armadas profissionais, como são as Forças Armadas de qualquer democracia ocidental, né, que não há nada lá que indique que eles vão participar. Eles quando são chamados para emergências, vão, mas que intervir politicamente, não. Então, a situação. Vejam, por exemplo, quando o general Vilas Boas, comandante do Exército, fez aquela declaração, à véspera do julgamento do Lula, uma pressão pelo Supremo, uma pressão enorme sobre o Supremo. Ele fez uma intervenção clara política, clara intervenção política. E não sei até que ponto afetou a decisão do Supremo, mas foi. E, um pouquinho mais tarde, ele esclareceu dizendo, olha, eu fiz aquilo porque estávamos no limite. Bom, e o que isso significa? Então, significa, obviamente, que eles estavam sob uma pressão limítrofe, né, dentro da arma, provavelmente do alto comando, não sei como, lá para baixo, né, para fazer aquele tipo de declaração. Então, obviamente, era uma intervenção política, não é um golpe militar, mas é uma intervenção política que afetou, né, a política atual. Não que essas pessoas que estão... Isso aí eu acho que é um equívoco de muita gente, que acha que, pelo fato de haver muitos oficiais, e 80% dessa gente, mais ou menos, é do Exército, podem observar.
da Marinha e Aeronáutica tem muito pouca gente. Tem um astronauta lá no Ministério, mas ele, inclusive, aparece, às vezes, em reuniões vestido de astronauta. Eu não acredito, você foi lá ver. Você viu ele assim? Não, alguém da absoluta confiança viu e disse que foi um constrangimento geral, ele lá. E aproveitava para fazer projeção de né, coisas que eram da história dele. Né? Quer dizer, com muito boa vontade em relação ao problema. Eu, ministro de Ciência e Tecnologia, né, Informação. Muita boa vontade em relação a resolver o problema da ciência e tecnologia total, favorável, etc. Mas não tem um pingo de poder, e aí faz esses espetáculos. Né? Agora... Falta só terminar esse ponto. O que é? Dizendo, a presença realmente de militares no governo não significa, de maneira alguma, uma intervenção militar no governo. Esse pessoal entrou ali a título pessoal, como alguns deles quase como técnicos. Né? Então, não se deve confundir as duas coisas. Claro, dá uma aparência assim de que há... Mas, no entanto, realmente, esses são generais, eu não sei nem como é que aceitaram, porque é constrangedor. Né? Um general fazer continência para um capitão que teve que sair. Sim, o posto militar dele, eu estou falando na coisa militar. Né? Certamente é uma inversão que os generais têm que fazer um esforço mas fazem, e realmente não significa que eles estejam lá representando as instituições. Inclusive, acho que foi uma jogada um pouco arriscada da parte deles, porque se o governo não der certo, isso pode cair, né, na conta das Forças Armadas. Mas, realmente, eu acho que levar isso como realmente uma intervenção, acho que não é o caso. Eu acho que a gente podia abrir para ver se alguém tem alguma questão. Porque eu tenho, mas acho que é melhor deixar para o final. Lá, pode, claro. Acho que o senhor tem que todo mundo tem que falar no microfone, está gravando. Então, tá? Oi. Boa noite, professor. Muito obrigado por 35 anos de excelentes leituras da minha parte. Né? Bom, o que eu quero perguntar é o seguinte, fugindo até um pouquinho do assunto, mas dentro da sua obra, né? Me parece que foi o Lima Barreto que disse que tem muito poucos repúblicos na nossa república. Né? E o seu livro, né, Os Bestializados, trata muito dessa questão de como o pessoal não estava entendendo nada no dia 15 de novembro. Né? No seu livro A Formação das Almas, você trata muito bem dessa questão da tentativa de criar um imaginário republicano quando ele não existia. No recém-lançado seu também, né, O Pecado Original da República, você estende esse raciocínio mostrando como tem muito pouco espírito republicano na nossa república até os dias de hoje. Eu fico um pouco preocupado com o que eu estou lendo, inclusive no seu raciocínio, porque eu sinto que, quando o pessoal trata desse assunto, inclusive na atualidade, parece que não tem muita solução para a nossa república. Como é que o senhor vê essa solução? O senhor mesmo desenvolve esse raciocínio. Na sua obra mesmo, eu vejo a constatação desse fato. Não há muito espírito republicano na nossa república, mas eu não vejo muita perspectiva de futuro, de resolução dessa questão. A nossa república ela vai ser sempre sem repúblicos, a nossa república ela vai ser sempre desprovida de espírito republicano. Como é que o senhor vê? A constatação do problema já foi feita e refeita. Como é que o senhor vê essa questão para o porvir? Tem solução para a nossa república? Quantas horas temos para... Você quer ir uma de cada vez ou você quer ouvir mais pessoas? Não, de um tamanho que... Não, mas não, realmente eu tenho que ser absolutamente muito, né, simplista, talvez, nas respostas, mas é um tema que está me ocupando muito atualmente, mas muito mesmo. Né? Eu volto a ele em quase todas as palestras. Eu estou na Academia de Letras, estou fazendo um ciclo de palestras, por exemplo, com o título Brasil 2050. Quer dizer, tem a ver com o que você está perguntando. Né?
quais são as perspectivas que nós temos para as próximas décadas. A gente no Brasil não costuma pensar nem para trás nem para frente, né? A gente tem um Alzheimer coletivo, né, em relação ao passado. O futuro a Deus pertence e carpe diem, né? Vamos mas isso realmente está me preocupando muito quando a gente olha historicamente, não, essa falta de espírito republicano. Heloísa acabou de publicar um excelente livro sobre elementos. Todo mundo ouviu que é um excelente livro, né? Sobre o espírito. Brasil Colônia, exato. Ela escreveu um livro desse, estudou este tema na colônia, com os vários movimentos que tinham algo a ver com o que, em geral, se considera valores republicanos. Aí eu cito a famosa frase do Frei Vicente, né, que ele citou um bispo que visitou o Brasil no século XVII, né, e ele escreveu assim: neste país, ninguém é repúblico, cada família é uma república. É uma frase fantástica, né? Podia ser repetida hoje ainda. Quer dizer, república aqui não no sentido de sistema de governo, são duas coisas diferentes, né? Quer dizer, você pode ter um sistema de governo republicano, como nós temos, mas você tem um sistema de governo republicano com o espírito republicano, que é algo que vem da Grécia, vem de Roma, sobretudo. Quer dizer, essa ideia de famoso lema da República Romana: a salvação do povo é a lei máxima, salus populi suprema lex est. Isto é, a lei principal é o bem comum, o bem coletivo. Isso aí realmente não temos. Não temos e não sei se vamos ter algum dia. Basta examinar a nossa política desde, né, nos séculos depois, com certas manifestações assim tópicas, né, de certos movimentos, de certas pessoas que têm isso, mas eu, por exemplo, vai parecer estranho para muitos, mas o único grupo no Brasil, inclusive de pensadores, sobretudo políticos, que tinha esse espírito, eram os positivistas ortodoxos. Isso pode parecer estranho para muitos de vocês, mas eram. Na República, eles eram, já no Império, eram republicanos, mas republicanos neste sentido. E não, né, inclusive, defendiam uma ditadura republicana, mas no sentido, não no sentido de despotismo, no sentido de alguém imbuído do interesse coletivo e que fosse, né, realmente agir nessa direção. Isso, eles eram uns ETs no Brasil. E isto, eu me lembro eu fiz uma palestra em Paris sobre os positivistas. Depois apareceu um filho de um militar positivista, veio falar comigo, isso em Paris. Eu falando isso, olha, esse espírito deles que afetou, inclusive, muitos elementos do Exército, sobretudo o Marechal Rondon. O Marechal Rondon era um positivista ortodoxo, mas exatamente com esse espírito. De repente aparece alguém assim. Ele adotou a causa indígena e lutou por ela até o final, e foi então que influenciou toda a política posterior de proteção aos indígenas. Mas essa pessoa chegou perto de mim, eu elogiei os positivistas por causa disso, e ele virou para mim: professor, isso é muito bonito, mas a família sofria. Eu falei: como assim? Eles não aceitavam nenhuma benesse do governo. O meu pai era positivista, oferecia para ele, na República Velha, uma das maneiras de cooptar militares era dar um posto de adido militar no exterior, por exemplo. Você ganhava mais, etc, etc. O pai recusava. Não quero, isso é um benefício que eu não quero. Então, mas, de novo, isso E, bom, para o futuro, podemos deixar se vier outra pergunta, mas eu acho que o futuro nosso não é muito róseo. Tem 3 pessoas ali. Quem sabe a gente ouve os 3? Você é da PUC. Eu sou das Ciências Sociais da PUC e eu gostaria de perguntar para o senhor e pedir até a sua opinião sobre se o senhor vê, como o senhor vê talvez uma certa mudança da chave no conservadorismo brasileiro, pegando o fato de que hoje o próprio PSL está assumindo um discurso nacionalista,
diferentemente da velha UDN, que tinha uma posição mais liberal, mas considerando que esse discurso nacionalista ele pega posições do campo econômico, eu gostaria que o senhor, na verdade, só comentasse como o senhor vê essa questão partidária, desse reposicionamento do campo partidário, porque você tem, por exemplo, homens como Virgílio de Mello e Franco, que tinham uma posição mais liberal e não esse nacionalismo ufanista, em caso, comentando da UDN, e agradecer pela palestra. Tem uma moça. Boa noite, professor. Aqui. Onde é que está? Eu fui bolsista do Prodefesa e o livro do senhor foi inspirador. Eu tenho duas questões que têm relação com o livro que o senhor está relançando. A primeira é porque, para quem estuda Forças Armadas, acho que o pilar de tudo é pensar que eles detêm o monopólio da força estatal. Eu queria saber o que o senhor pensa quando a gente vê que talvez esse monopólio da força estatal hoje venha sendo questionado, seja por grupos milicianos, alguns deles no governo ou não, ou mesmo organizações criminosas que vêm atuando no país. Então, isso coloca em xeque essa ideia base de que nossas Forças Armadas, que não necessariamente é assim na América Latina toda, mas pelo menos no Brasil, a essa ideia era muito forte, né? O monopólio da força estatal estava garantido. E a segunda questão, aí tem até relação com um exemplo que a Heloísa deu sobre a atuação do senhor, seja enquanto estudante, seja enquanto militante, mas também tem relação com a questão das Forças Armadas. Eu acho que a gente tem visto uma contradição muito forte entre a oficialidade, que foi o objeto de estudo do senhor, foi o meu também, e entre os praças. A gente talvez esteja vendo isso mais agudizado agora, por causa do plano de reestruturação da carreira militar. Eu queria ouvir a opinião do senhor. Como é que o senhor vê essa contradição? E se existem possibilidades de atuação política a partir dessa contradição que está instalada entre a alta oficialidade e os praças? E tem o senhor, né? Boa noite. Eu sou Ayrton. E eu tenho uma pergunta muito simples. Eu sou leitor de Os Sertões e sou admirador do Euclides da Cunha. Eu gostaria que você respondesse para a gente, se for possível, o que significou o ato de indisciplina de Euclides da Cunha, quando ele era oficial lá no Rio de Janeiro. Eu acho que essa história dos sertões, de Canudos, ela realmente é uma coisa fundamental para a gente entender a questão das Forças Armadas. Eu queria que você explicasse aquele incidente, o que estava atrás daquele ato de indisciplina dele. Só um pé de página, que o Ayrton, nessa reedição tem um capítulo que é Euclides e o Exército, que é uma beleza. Uma beleza. Não tá? Pode, por minha conta. Não, é bacana esse capítulo, você vai gostar. Não, já que você falou, de fato há um capítulo aqui que discute as relações de Euclides com o Exército. E, entre eles, está naturalmente a discussão deste episódio. Que, talvez outros não se lembrem, o ministro da Índia, durante o Império, ele era aluno da Escola Militar no Rio, e o ministro da Guerra foi fazer uma visita à escola, os alunos em formatura em formação. Euclides avançou um passo à frente e tentou quebrar a baioneta, não conseguiu e jogou no chão a baioneta, e aí, naturalmente, pessoas se aproximaram dele e o levaram dali, e que deu, na época, uma discussão grande, e ficou várias versões sobre o assunto, dizendo que ele queria
era um protesto republicano contra o ministro da Guerra, e que a ação dele era contra o ministro, e que ele teria jogado a espada aos pés do ministro. Outros disseram que não era aquilo, que, na realidade, tinha sido apenas uma manifestação dele, que era um aluno muito nervoso, muito doente. O ministro falou, inclusive, para ele que ele parecia uma pilha, né, de nervos na época, e estava em véspera de prova, e tentaram abafar. Ele foi internado inicialmente, disseram que não tinha nada, ele ficou, né, mas depois foi afastado do Exército. O imperador não deixou prender, não deixou condenar, mas ele se afastou do Exército. Criou-se aí realmente um grande protesto de Euclides da Cunha, né, protesto republicano contra o ministro da Guerra. Ele só se manifestou. A única oportunidade que foi futuramente um amigo dele relatou que Euclides, conversou com ele e confessou dizendo o seguinte: não foi assim, eu queria protestar porque os alunos tinham combinado de fazer uma manifestação e na hora ninguém se apresentou. Aí todo mundo e eu, então, por isso que ele falou uma palavra: covardes, porque não tinham seguido a ele, e que não tinha jogado a arma, o fuzil, a baioneta aos pés do ministro, que ele tentou exatamente jogá-la no pé, etc. Então, é uma fonte que, né, ele nunca falou isso de público, o Euclides, ele só contou para pessoas. Então, se a gente confia nesse autor que disse isso, realmente muda bastante a interpretação do gesto. Ele era republicano, sem dúvida nenhuma, mas eles tinham combinado uma manifestação coletiva, e ele teria se irritado contra os colegas. Então, há essas duas versões. Eu, de novo, eu não sei que valor, que peso dá a esta versão da confissão dele, ou dessa versão que ele deu, ou a outra. Mas, como Euclides era uma pessoa realmente muito... tinha um temperamento muito explosivo, e tinha esta coisa... Isso é um dos valores das Forças Armadas, por exemplo, é o problema da lealdade. Isso é um valor que até hoje percorre na formação militar. Então, a deslealdade, e neste caso, o fato dos colegas não terem apoiado o que estava combinado, realmente o irritou muito. Então, há essas duas versões que eu eu tenho que registrar as duas. Eu não vou, né, decidir qual é a verdadeira, mas há essas duas e essa situação atual da discussão. A primeira nos tira muito do tema, né, de hoje, né? Quer dizer, você amplia demais. Eu não sei se é o caso de entrar por essa linha, porque aí entramos numa discussão, inclusive não só brasileira, mas internacional, né? O que está acontecendo em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, na Áustria, né, e vários outros países, que tem a ver com transformações na natureza do conservadorismo. Inclusive, conservadores que agora estão se manifestando nacionalistas, etc. Então, realmente, eu não peço desculpas, mas eu acho que realmente é um assunto que nos levaria, né, bastante distante do que a gente está discutindo aqui agora. A outra pergunta é muito dentro da... Você fez alguma dissertação ou tese sobre... Amã? Ah. Sei. Esse tipo de trabalho é que está nos esclarecendo, com essas pesquisas que eu mencionei. Você fez aqui? Essas pesquisas, muitas estão sendo feitas na PUC do Rio de Janeiro, né, que já saíram algumas dissertações publicadas, etc. Este é um tema que... essa pesquisa da PUC, saiu uma de um militar, de uma dissertação, que aponta para possíveis alterações
sobretudo nessa diversificação dos serviços dentro do Exército, né? Quer dizer, vários tipos na área. Já existia na área de saúde, na área de uma série de outras, que não são pessoas que não passam pela AMAN, né? Às vezes são médicos, são engenheiros, são o quê, que passam por um período curto de adaptação, mas não são militares, e que têm uma perspectiva de carreira diferente e, provavelmente, também valores um tanto distintos, né, do que tem o pessoal que passa pela AMAN. Esta é realmente uma questão que eu acho que eu não tenho clareza sobre isso, que são as pesquisas que estão sendo feitas agora. Por exemplo, alguns estão mencionando aí, alguns analistas, que insatisfação, não nas praças, mas dos oficiais inferiores. Tá? Praças, não. No praça eu não tenho ouvido nada. E praças do Exército e Marinha Aeronáutica que eu tenho conversado, eles são bastante profissionalizados, né? Não, eu fico aqui, tenho a minha carreira, fico tanto tempo, saio, vou trabalhar naquilo, etc. Que muito, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu lembro uma vez, quando na minha formatura lá, no dia de formatura, o campo se abria para as empresas, para vir contratar gente. E tinha barraquinhas. Eu vi, por exemplo, que eu vi uma barraquinha da CIA, uma barraquinha do FBI, uma barraquinha do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu fui na barraquinha do Exército, pedi os folhetos. Todos os folhetos falavam, entre para o Exército, entre, porque você tem essa vantagem, tem aquela, você vai ganhar isso, não sei o quê, você vai estudar isso, aquilo, etc., vai se preparar a vida. Eu li aquele e falei com ele, escuta, mas no meu país não se fala em serviço militar sem falar em serviço da pátria. Eu trabalho pela pátria. Ele me deu uma resposta que me marcou. Ele falou, diz ele, olha, defender a pátria, ser patriota, é obrigação de todo mundo. Isso não é obrigação só de mim, é de todo mundo. Então, isso aí não é algo que a gente vai apelar para isso para fazer. A gente tem que apelar por outro tipo de argumento. E como são profissionais lá, eles têm interferência política, tem a Guarda Nacional. Quer dizer, a manutenção da lei e da ordem nesses países, em geral, é uma Guarda Nacional, é a polícia, etc. Quer dizer, Forças Armadas entram apenas em circunstâncias extraordinárias. Então, é uma concepção muito diferente. O pessoal da PUC, uma professora, tende a achar que estamos caminhando nessa direção. Depois do que aconteceu recentemente, sobretudo no Exército, eu estou duvidando que isso realmente esteja consolidado. De novo, acho que na Marinha Aeronáutica talvez sim. Vocês se lembram quando o general Vilas Boas fez aquela manifestação? A Marinha ficou quieta e as Forças Armadas, o comandante das Forças Armadas falou contra. Então, realmente, aí há uma diferença neste sentido, a profissionalização realmente está mais avançada nessas duas armas do que no Exército, mas fica ainda precisando mais pesquisas, né, nesta área para esclarecer isso. Eu não vejo, por exemplo, muita gente está falando em movimentos oficiais jovens, isto é, tenentes, capitães, etc. Eu realmente não sei, não tenho informação sobre isso, não sei se está havendo. Eu imagino que essa postura foram mais realmente na cúpula, no alto comando, do que lá embaixo. Mas não sei, porque o presidente atual apela muito para essas camadas, né? Para as camadas realmente dos tenentes, etc. E até mesmo praças mesmo, praças mesmo. Ele tem isso, não sei qual é a eficácia disso. Olha, você vai ter que voltar, porque, veja, o nosso tempo acabou e eu ainda tinha pergunta para te fazer. Faz. Então, mas aí tem que ser rapidão, porque você tem que dar autógrafo para o povo. Tá? Não, é só o seguinte, porque se vocês lerem a obra do Zé Murilo, no seu conjunto, vocês vão ver que tem um desencanto, né? Lá em 1999, ele já estava dizendo assim, nós somos um país dos sonhos desfeitos, né? E a pergunta que eu queria fazer é o que foi que deu errado no nosso projeto futuro, Zé Murilo? De novo, vamos virar à noite, né? Vamos virar à noite. Eu nem sei se eu devo falar isso diante de jovens, né? Eu acho que isso não é conversa. Acho que deve falar isso diante dos jovens para que eles. Não, porque. Não, de fato, eu
já estou, né, sou uma pessoa do século XX, passei por muita coisa que a maioria de vocês não passaram. Isto é, esse vai e vem. De repente, você tem uma fase de euforia no país, como no governo Kubitschek, e, de repente, bum, vão lá para baixo. De repente, volta a ter democratização, sobe de novo. Né? De repente, vem uma sequência de governos. Quer dizer, o problema nosso central aí, eu diria, é como é que se combina liberdade e igualdade. Isto é, como é que você promove igualdade, que é o problema mais sério deste país. Quer dizer, a desigualdade. Eu outro dia vi uma estatística que o único país mais desigual do que o Brasil é o Catar. Desigual em termos de distância entre os mais ricos e os mais pobres. E os mais pobres são o quê? Hoje temos 13 milhões de desempregados, temos mais uns 10 milhões com emprego precário e temos milhões de não empregáveis. Isto é, pessoas que, pelo desenvolvimento da tecnologia, dessa, como é, G4, como é que chama isso? Não é G4, não, essa fase de desenvolvimento tecnológico, hein? 4.0. Isto é, os algoritmos estão aí, estão aí substituindo gente, substituindo até médicos, até advogados, até etc. E nós, com o grau de escolaridade que nós temos, essa população não está preparada para esta transformação. E o que vai se fazer com esses milhões? Talvez pode-se tentar fazer um cálculo disso, o que podiam chegar facilmente a 50 milhões de pessoas não empregadas, desempregadas e não empregáveis. E daí a minha ideia é de pensar 50, Brasil 2050. Como é que vai ser lá? Uma demografia também se alterando rapidamente. Daqui uns 10, 15 anos, se calcula, nós vamos bater no teto do crescimento demográfico, vai começar a cair. Vai ter muito mais velhos do que jovens. Vai ter menos gente trabalhando e mais gente consumindo as aposentadorias. Quer dizer, e crescendo a 1%, 1,5% ao ano. Como é que vamos incorporar essa massa de brasileiros? Isso realmente é um dos temas que me preocupa mais. Eu não vou ver, não estarei aí. Muitos de vocês estarão aí. Porém, morrível. Vou parar aqui. Muito obrigado. Você vai dar autógrafo, não é isso? Aqui fora. Todo mundo vai pedir, você vai ver. Muito obrigada, gente. Foi muito legal. Acho que a gente devia fazer mais.